Saudação aos ouvintes. Este vídeo é o primeiro de uma série de 37 vídeos, todos reproduzindo os artigos que foram feitos por pesquisadores, auditores fiscais, desembargadores, sobre o fim da escala 6.1 e a redução da jornada de trabalho. Eu também gostaria de saudar as pessoas que estão nos ouvindo em todo o Brasil e indicar que a minha discussão nesse momento, a minha apresentação, ela seria basicamente uma rápida visão histórica sobre a redução da jornada de trabalho, os grandes momentos de redução da jornada de trabalho, e que isso começa já no século XIX. Mas eu gostaria de começar pelo momento mais próximo a nós, mais presente, qual seja a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais. Não é? E hoje nós continuamos com essa luta. Eu queria ligar essas coisas com os nossos, todas as pessoas que estão nos ouvindo, com a luta pela redução para jornadas menores do que isso, escalas contra a escala de 6.1 e a favor da redução da jornada até 35 horas semanais, não é? Porque, historicamente, isso já tinha tido um início no período de 1988, o Congresso Nacional Constituinte de 88, que deixou uma marca fundamental na história brasileira do trabalho, e então, nesse período, foi que deu-se essa redução de 48 para 44 horas semanais. Mas a história do Brasil é uma história longa, e eu vou me reter ao trabalho da história do Brasil. Eu não tenho condições, nesse momento, de falar sobre o trabalho e a redução da jornada em escala mundial, embora já existam até livros sobre isso. Não é? A OIT tem publicado um livro a esse respeito. Mas o que importa é que, para nós, esse movimento que começou em 88, ele se expande, já existia um outro movimento anterior a isso, pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. E, nesse período, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, porque a CLT, ela, na verdade, ela permite 2 horas extras de trabalho ao dia, o que é um problema extremamente sério para quem luta pela redução da jornada de trabalho. Mas foi isso que aconteceu. Então, historicamente, eu queria dar um passo posterior, ou seja, eu queria me referir às greves e aos movimentos de trabalhadores iniciantes, final do século XVIII, começo do século XIX, não é? E nós tivemos importantes movimentos, inclusive porque foram influenciados pela Revolução Russa de 1917, e que lá tomou-se a decisão, em primeiro lugar, talvez depois da Inglaterra, não sei, não posso afirmar aqui com toda clareza, mas tomou a decisão de reduzir a jornada para 48 horas semanais, o que era um avanço naquele momento. Então, isso influenciou o Brasil, aconteceram muitas greves e aconteceram processos de redução das jornadas em vários estabelecimentos das distintas regiões do Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, outros estados aí. Então, vejam vocês que estão nos ouvindo, que nós estamos entrando numa luta importantíssima e convocamos vocês todos para essa luta. Reduzir a jornada de trabalho até 35 horas e combater a escala de 6.1 para 5.2 ou 4.3. Então, muito obrigado a vocês. Bom,
O momento atual é uma luta pela melhoria da qualidade de vida e melhoria da qualidade de vida no trabalho também. Mas é importante a gente se referir às questões econômicas, que dão o lastro para que a jornada de trabalho reduza. A última redução que a gente teve no Brasil foi da jornada de trabalho foi em 1988, né? Quase 40 anos. Bom, depois disso, a gente passou pela chamada terceira revolução industrial, ou toyotismo, que no Brasil foi ocorrer principalmente entre 1994 e 2010. Bom, a gente assistiu nesse período, né, a inserção de computadores, da microeletrônica, tecnologias de informação e comunicação, o just-in-time, tudo isso, seja no serviço, seja na indústria, seja no comércio. Bom, evidentemente, isso intensificou o ritmo de trabalho, né? Estendeu o ritmo de trabalho. Bom, e ao mesmo tempo, para e passo, foram ocorrendo mudanças na legislação trabalhista nos anos 90, né, como banco de horas, abertura do comércio aos domingos, participação nos lucros e resultado, terceirização de atividade de meio. Bom, então, todo esse movimento, seja tecnológico, seja da mudança na legislação trabalhista, né, flexibilizou a jornada de trabalho, estendeu a jornada de trabalho, intensificou. Tá? E isso, como resultado, teve um enorme ganho de produtividade e redução de custo dos empresários. Bom, o movimento seguinte, nessa mesma linha, foi a chamada quarta revolução industrial, né, ou indústria 4.0, que estamos vivendo agora. Né? Em termos tecnológicos, a gente está vivenciando aí a inteligência artificial, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, carro autônomo, big data, computação nas nuvens, enfim, uma série de inovações tecnológicas, e também, para e passo, a gente enfrentou ou sofreu uma reforma trabalhista em 2017, né, que trouxe, né, o esdrúxulo do autônomo exclusivo, o trabalho intermitente, o negociado sobre o legislado, a ampliação da jornada diária, que anteriormente era no máximo 10 horas e passou para 10 horas e 48 minutos, a terceirização e atividade fim. Então, né, no conjunto desses dois movimentos, a gente teve novamente uma enorme flexibilização da jornada de trabalho, o aumento da jornada de trabalho e a intensificação. De novo, enorme aumento da produtividade e redução de custos para os empresários. Portanto, de 88 para cá, se intensificou muito a jornada de trabalho no Brasil, se flexibilizou muito. E para vocês terem uma ideia, né, trazendo os dados mais recentes dos últimos 12 anos, o PIB nos últimos 12 anos cresceu cerca de 25%. A produtividade do trabalho cresceu 12%. Logo, a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 pouco vão atingir, né, de forma impactante, de forma significativa, os custos e o efeito nas empresas brasileiras. Nenhuma, eu repito e enfatizo, nenhuma teoria econômica diz que, se houver aumento da produtividade do trabalho, isso não pode ser revertido para os trabalhadores, isso trará impactos negativos. Ou seja, né, falando de outra forma, todas as teorias econômicas aceitam que uma distribuição da produtividade do trabalho não vai impactar negativamente nem as empresas, nem a economia do país, ou seja, não terá impacto na recessão, na inflação da economia de um país. E se a gente for ver a questão dos custos, né, os custos do trabalho no Brasil eles são muito baixos. Recentemente, né, o Chile, que é nosso vizinho, ele está reduzindo a jornada de trabalho para 40 horas e tem um custo da hora de trabalho de $13, enquanto o Brasil tem um custo do trabalho de $6. E se nós compararmos com outros países, a Alemanha tem um custo da mão de obra de $59, a França de 58, a Itália de 47, Portugal 31.
Portanto, o custo da mão de obra no Brasil é muito baixo. Então, uma redução da jornada de trabalho, que pode levar as empresas a terem que contratar novos trabalhadores, terá pouco impacto no custo de produção. Então, eu reafirmo, as condições econômicas, o aumento do PIB, aumento da produtividade, permitem, sim, uma redução da jornada de trabalho para 35 horas e o fim da escala 6.1. E isso, pouco impacto ou nenhum, trará de prejuízo às empresas ou à economia do país. Aqui, depois dessa apresentação aqui histórica e os fundamentos mais econômicos e do avanço da produtividade do Cássio, eu quero destacar aqui por que essa agenda, até que enfim, do fim da redução da jornada de trabalho e do fim da escala por um, entrou no cenário brasileiro, para inaugurar a nossa série de vídeos aqui. E quero colocar isso em 3 razões fundamentais. A primeira, que é um movimento contraditório existente no mercado de trabalho. Nós vimos agora, dias atrás, de que a taxa de desemprego é uma das mais baixas da nossa história, final de 2025. Se, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego está relativamente baixa, a questão que você coloca é que tipo de ocupação que foi gerada no mercado de trabalho brasileiro. E nós percebemos que a grande maioria das ocupações é de baixos salários, sem perspectiva de ascensão profissional e concentrada fortemente no setor de serviços. E é exatamente no setor de serviços que prevalece jornadas 6 por 1. É verdade, também tem no setor industrial, tem todos os setores econômicos. E tanto que esse movimento contraditório do mercado de trabalho tem feito com que algumas empresas, até pela dificuldade de conseguir contratar nesse setor de serviços, como supermercados, já têm feito propagandas para regimentar força de trabalho, de que eles não praticam mais a escala 6 por 1, estão praticando a escala 5 por 2, mas sem reduzir a jornada de trabalho, que é outra nossa questão importante, porque não é só o fim da escala, mas é a redução da jornada de trabalho. Então, acho que é essa a primeira razão fundamental que hoje abre a possibilidade, com a taxa de desemprego relativamente baixa, mas o mercado de trabalho muito ruim, como bem foi falado anteriormente, sem ter reduzido a jornada de trabalho há quase 40 anos, de forma excepcional, no caso brasileiro, essa bandeira de novo se recoloca pelas condições criadas pelo mercado de trabalho no período recente. A segunda questão, ela é mais histórica e, obviamente, que resiste. Os estudos todos mostram que, desde o começo do capitalismo, havia uma certa resistência dos trabalhadores se inserir no processo do aceleramento, de inserir numa condição de subordinação à dinâmica de acumulação do capital. Isso é um movimento histórico. No passado, de certa forma, se atenuou essa resistência por meio das lutas sociais, políticas, do movimento dos trabalhadores, com a redução da jornada de trabalho e a incorporação dos trabalhadores no sistema de direitos e proteções sociais. Nos últimos anos, 40 anos do neoliberalismo, a tendência que prevaleceu não foi reduzir essa dependência em relação ao trabalho, pelo contrário, foi reduzir direitos, diminuir as proteções sociais e ampliar e flexibilizar a jornada de trabalho. Ou seja, tornar a jornada de trabalho, o tempo de vida das pessoas, mais subordinado à dinâmica econômica, à dinâmica de acumulação das empresas. Essa foi a tendência. E esse processo está gerando uma série de insatisfações. E hoje, claramente se coloca para a sociedade e para as pessoas a tese de que não a vida vai além do trabalho, de que a vida não pode se reduzir a trabalhar, de que não é só acumulando no trabalho que você vai ter uma vida melhor. As pessoas querem viver a vida aqui e agora e estão resistindo. Por isso que nas redes sociais, na sociedade, essa bandeira ganhou tanto apoio. E graças a essas mobilizações que foram acontecendo, ela entrou na agenda política nacional e existe, eu acho, a possibilidade concreta de a gente avançar. Mas sempre lembrando, avançar no fim da escala 6 por 1, mas avançar na redução da jornada de trabalho. Porque a questão da jornada de trabalho, aqui, ela é um elemento estruturante para a gente repensar a organização da vida social.
e recolocar, reposicionar o lugar do trabalho na vida social. Porque sem enfrentar a questão do trabalho, a gente não resolve outros problemas, os outros problemas sociais. Por isso que essa questão é tão importante e nós temos que debater muito isso na sociedade brasileira. Bom, só para a gente fechar aqui, não é, a nossa conversa de como a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1 contribui para a qualidade de vida e a qualidade do emprego, que, por sua vez, como falou o Dari, não é, contribui para a reconstrução de um mercado de trabalho que faça sentido para cada um de nós, né? E quando a gente fala de emprego de qualidade, nós nos referimos, claro, salário e tempo de trabalho dignos, ritmo de trabalho não intenso, uma flexibilidade que também atenda às nossas necessidades e não só dos empregadores, metas de trabalho que não sejam abusivas e, claro, justiça social entre as condições de raça, gênero, geração e território. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe que quando um emprego, né, o que já foi falado, tem emprego sim, mas o emprego tem que ter qualidade. Além disso, tem que ser um emprego que contribua para a nossa saúde, não é? Por quê? Porque a gente sabe que quando nós, trabalhadores, somos forçadas a sistematicamente ultrapassar os nossos limites, seja porque a duração da jornada é excessiva, seja porque o tempo de trabalho é muito intensificado, seja porque o trabalho é fortemente controlado, não é? Tirando a nossa autonomia, o nosso poder de agir, ou seja porque, como eu falei, a flexibilidade só, né, se ela continuar só a ser definida em função das necessidades do capital, tudo isso cria um campo fértil para os agravos à saúde, que resultam tanto nos acidentes de trabalho graves e fatais, nas doenças oficialmente reconhecidas como burnout, mas também em doenças que ainda não são reconhecidas, mas que nós já temos estudos mostrando a relação com o trabalho. AVC, gastrite, insônia, síndrome do pânico, sem contar. Sem contar, é claro, nos casos de suicídio, que é uma outra expressão de sofrimento no trabalho. Então, para que a redução da jornada de trabalho de fato contribua para a construção de empregos e de qualidade, são necessários alguns pré-requisitos, né? Primeiro, óbvio, que não vem acompanhado de redução na remuneração, porque senão a gente não vai conseguir ampliar a renda do trabalho. Uma segunda condição, claro, uma coisa é o ideal, outra coisa depois é como a força política vai conseguir encaminhar, mas é que essa redução da jornada de trabalho seja substantiva e de uma única vez, porque senão pode acontecer, se não houver regras, que o capital vá compensando essa redução da jornada de trabalho, ao invés de contratar, intensificando o trabalho. Por isso, um terceiro ponto essencial é ter o controle coletivo da intensificação do trabalho, ou seja, atenção especial às pausas, aos intervalos, à relação entre quantidade de demanda e quantidade de trabalhadores e, sobretudo, a PLR, né? A gestão por metas, de fato, tem sido identificada como um dos determinantes mais importantes da intensificação do trabalho. Bom, também é necessário, como falou o Sadi, que tenha uma limitação da hora extra mensal e anual. Não é possível que tenha só diária. Também é necessário que essa redução da jornada de trabalho vem acompanhado do que a gente chama do direito de desconexão do trabalho no tempo de não trabalho, porque senão a gente reduz a jornada, mas de maneira informal, a gente tem que levar trabalho para casa, fica recebendo mensagem o tempo todo, ou seja, a gente continua tendo um tempo de trabalho grande. Também é necessário, como nós falamos, melhorar as condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho, evitando as pressões excessivas que levam
que a gente tem discutido tanto a questão do assédio organizacional. E é necessário também que tenha justiça social nos locais de trabalho, não é? Em relação às condições de raça, gênero, geração e território. Outro ponto necessário é que a flexibilidade do tempo de trabalho, como eu já falei, também atende os interesses dos trabalhadores, ou seja, quando, em quais momentos de vida esses trabalhadores gostariam ou precisam trabalhar um pouco a mais e a menos. E também, uma coisa que é importantíssima é que, se forem definidos subsídios ou desonerações públicas, que sejam condicionados à geração de emprego, à qualidade no emprego e, claro, que seja negociado com sindicatos. E também que, nesse processo, sejam negociadas as formas de redução. Não é? Bom, então nós vamos reduzir para as 35 horas. Tá? Essa forma de redução vem como? É semana de 4 dias, é uma redução na jornada diária, é uma redução na jornada aos sábados, porque a gente também tem que respeitar as necessidades dos setores, mas também dos trabalhadores, não é? As especificidades de gênero e geração. E, por fim, que sejam criadas, claro, condições específicas para as pequenas e médias empresas. Essa discussão toda nós fizemos de forma mais aprofundada, já lá no nosso livro O Futuro, a Redução da Jornada de Trabalho, e também voltamos a fazer essa discussão agora no dossiê. Então, só para a gente finalizar, vale ressaltar que o direito à redução da jornada de trabalho, ao descanso, ao controle da intensidade e da distribuição do tempo de trabalho, possibilitam exatamente que a gente tenha vida para além do labor e para que a gente tenha um trabalho de qualidade e produtivo, porque trabalhadores adoecidos e cansados, óbvio, que terão uma produção muito menor, não é? Então, a gente não pode esquecer que, mesmo que o trabalho seja um direito fundamental, e ele não pode excluir o direito aos outros tempos sociais, ou seja, ao descanso, à família, ao convívio social, ou seja, também temos que ter o direito ao não trabalho. Após esse primeiro vídeo, essa primeira pupurri de informações, eu convido todos a assistirem os outros 37 vídeos referentes a cada um dos artigos que integram o dossiê. O fim da escala 6.1 e a redução da jornada de trabalho.